sobrecarga de ferro. Então, nós vamos revisar rapidamente o metabolismo do ferro, definir o que é hemosiderose e hemocromatose, a hemocromatose hereditária, tratamento, e muito importante, principalmente para os clínicos gerais, é a sobrecarga de ferro adquirida, principalmente pós-transfusão. O indivíduo que precisa muito das transfusões pode fazer sobrecarga de ferro, e esse excesso de ferro pode causar danos aos órgãos onde existe esse excesso, principalmente no fígado. Então, esse slide vocês já viram na semana passada. O ferro alimentar chega ao duodeno. Esse ferro geralmente é sob a forma de ferro 3, ele tem que ser transformado em ferro 2 por esta enzima. Esse ferro 2 se liga à proteína de metal transportadora 1 para que ela da luz intestinal chegue dentro da célula intestinal enterócita. O ferro M tem a proteína transportadora do M. Então, o ferro da carne ele se liga a essa outra proteína e também é transportada, essa proteína transportadora do M leva o ferro da luz intestinal para o enterócito. No enterócito, ele pode ter dois caminhos. Ou fica depositado na célula intestinal sob a forma de ferritina. Isso dá para a gente entender. Quando existe descamação, vocês sabem, as mucosas são renovadas frequentemente, então existe uma perda de ferro, é uma perda que todos nós temos quando existe descamação de mucosa, por exemplo, intestinal. Então esse ferro estocado, ele é eliminado, uma perda fisiológica. Esse ferro, então, ferro de depósito sob a forma de ferritina, ou, dependendo da necessidade do nosso organismo, esse ferro do enterócito se liga a essa ferroportina para ser transportado do enterócito até o plasma. Entretanto, aqui tem um outro problema do ferro, que ele tem que ser transformado em ferro 2 por essa enzima para poder se ligar à transferrina, que é a proteína que transporta o ferro no plasma. O ferro ligado à transferrina ele vai então ser depositado no fígado, na medula óssea e vai ser utilizado para a produção dos glóbulos vermelhos. O que controla a absorção do ferro, ou seja, a atividade dessa ferroportina, é essa outra substância chamada epsidina, produzida no fígado. Aqui está o fígado, através de toda essa complexa reação, se podemos assim dizer. Primeiro, tem que ter o gene HFE com o receptor da transferina 1, receptor da transferina 2, hemojuvelina e assim por diante. E que daí, então, esse gene vai determinar a produção dessas substâncias no fígado. Quanto menos ferro nós temos no organismo, aumenta a absorção, portanto, diminui a epsidina. Em situações patológicas em que existe uma diminuição da epsidina, aumenta a absorção do ferro. Ou em situações em que existe aumento da epsidina, existe uma diminuição da absorção do ferro. No caso, o que acontece se nós tivermos uma mutação no gene HFE? Significa então que vai ter uma diminuição na produção da epsidina. Ora, se nós temos uma diminuição na produção da epsidina, então existe um aumento da absorção do ferro de uma maneira descontrolada. Então, mutações nos genes HFE, no receptor da transferina 2, hemojuvelina, etc., levam a uma diminuição na liberação da epsidina e um aumento da absorção do ferro, que esse ferro em excesso, quando depositado
em determinados órgãos, principalmente fígado, glândulas endócrinas e miocárdio, ele causa dano nesses órgãos. E esse dano, evidentemente, depois de causado, é irreversível. Então, este é o princípio da hemocromatose hereditária. Quer dizer, existe uma mutação de tal maneira que existe uma diminuição da produção da hepcidina e isso funciona como se tivesse uma deficiência de ferro. Então, o cara começa a absorver ferro e como a hepcidina está diminuída, ele continua de uma maneira constante absorvendo ferro ao nível da luz intestinal de uma maneira descontrolada. Professor, então me confundi agora. A hepcidina, com o aumento da hepcidina, aumenta ou diminui? Diminui a absorção do ferro. Então, como você tiver uma mutação, vai formar menos hepcidina. Menos hepcidina, mais absorção, porque a ferroportina não é controlada. Então, ela continua transportando o ferro do enterócito para o lado. Tá? Da mesma forma, a hemácia antiga, o que acontece? Ela é destruída no sistema fagocítico macrofágico, certo? Então, mas o ferro é reaproveitado, então o ferro fica nos macrófagos. E a liberação desse ferro também é controlada pela hepcidina, mesmo porque a própria ferroportina é que vai transportar o ferro do macrófago para a parte circulatória. A hepcidina, no caso, então, ela regula o feedback ou ela, digamos assim, ela é um porteiro do ferro? E aí ela não estando presente, o ferro entra para ser absorvido? A hepcidina, ela vai controlar a ferroportina, que é a proteína que faz com que o ferro do enterócito vá para o plasma. Certo? Então, a primeira coisa que acontece na hemocromatose, o que é? Aumento do ferro sérico e aumento da ferritina. Certo? Tá? Aumento do ferro sérico e da ferritina. Na minha época, quando eu estudei, a gente ficava extremamente contente de fazer diagnóstico de hemocromatose, então acho que fosse difícil, e era essa tríade clássica: hepatomegalia, diabetes e hiperpigmentação. Só que aqui nós já estávamos fazendo diagnóstico. Por quê? O cara já estava dando no. Exatamente. Entendeu? Então era bonito, diagnóstico, É assim que eu aprendi a dele, certo? Em 1935, esse indivíduo descreveu que era um quadro hereditário decorrente do acúmulo de ferro. Na década de 70 e 80, foi descoberto que alguns casos de hemocromatose eram uma doença autossômica dominante transmitida no braço curvo do cromossomo 6. Em 1996, é que foi descoberto o gene da hemocromatose. Vejam que não faz tanto tempo assim. Em 96. Hoje, sabe-se que tem novas mutações que também podem eventualmente causar hemocromatose. O objetivo na atualidade é o diagnóstico precoce, porque se fizer um diagnóstico precoce, você vai evitar o dano ao órgão-alvo e esse indivíduo vai ter uma sobrevida semelhante à da população geral. Se o diagnóstico antes de causar o dano. Então, o defeito genético no gene da hemocromatose tem várias classificações conforme o gene afetado, mas principalmente então, no gene HFE tipo 1, chamada hemocromatose tipo 1, o mais frequente é essa mutação, em que existe a substituição da tirosina pela cisteína na posição 282. Então, por isso, mutação C282Y. Ela está presente em mais de 90% dos caucasianos que tenham hemocromatose. E vejam que ela tem uma alta prevalência. Em homozigotos, 0,4% da população caucasiana. Os negros, menor, hispânicos um pouquinho acima dos negros. E vejam que a forma heterozigoto, quer dizer, herda uma mutação duplo faz, está presente em 10 a 15% da população.
Então vejam, o que acontece? A interação da proteína com o receptor 1 facilita a captação do ferro. Na deficiência, a quantidade de ferro recebida pela cripta é percebida como sinal de deficiência de ferro e continua a absorção. Só expressa em homozigose. Não obrigatoriamente, nós já vamos ver. Você pode ter, geralmente é homozigoto, mas você pode ter outras situações, alcoolismos, doença hepática, que também podem levar a sobrecarga de ferro e que, eventualmente, com heterozigotos tem. Entendeu? Mas, vamos dizer, os hemocromatoses, propriamente dito, né? A epsidina, então, aqui, aquilo que nós já falamos, atua na ferroportina inibindo o transporte do ferro. Na hemocromatose hereditária, a regulação da epsidina alterada, diminui a epsidina, leva o quê? Um aumento da absorção do ferro. Consequentemente, vai aumentar o ferro sério, que é a saturação da transferrina, e diminuição da quantidade de ferro nos macrófagos. Em relação ao ferro, é essencial para todos os organismos vivos, porém potencialmente tóxico. Primeiramente, pode assegurar o transporte de oxigênio, que é o nosso caso, mas também há necessidade do ferro para a energia oxidativa das mitocôndrias, catalisar reações envolvendo a transferência de elétrons, altamente reativo com O2, podendo causar toxicidade. E vocês viram que os organismos vivos desenvolveram proteínas para carregar o ferro nos líquidos, para ser transportado através de membranas celulares e ser trocado na forma não tóxica e facilmente mobilizável. Então vocês viram que o metabolismo dela é extremamente complexo, que ele tem que transformar em ferro 2, se liga a isso, ferro 3 vai para isso, se liga. Então tem vários caminhos que ele tem que tomar para ser absorvido. A absorção do ferro é regulada para evitar excesso. Então a dieta humana geralmente tem de 13 a 14 miligramas de ferro, mas 1 a 2 são absorvidos. Aquela formulazinha que nós falamos em torno de 10% que é absorvido. Geralmente é absorvido no duodeno, o ácido gástrico aumenta a absorção, portanto, os inibidores de bomba de prótons, os inibidores do receptor H2, eles podem alterar a absorção do ferro. Parte do ferro permanece nas células intestinais ligadas à retina e será eliminado com a esfoliação celular, já falamos isso. A absorção do ferro M é maior do que o não M, ferro M da carne. A absorção tem relação inversa com o estoque de ferro e está diretamente relacionado à eritropoese. Ou seja, quanto menos o ferro, maior a absorção até um limite. Mas o grande problema é que nós não temos uma via fisiológica para excretar o excesso de ferro. Aqui você já sabe, parte do ferro permanece células espinadas, você sabe que a retina é extraordinária para a resolução celular. Então vejam, perdas obrigatórias. Então, principalmente no homem, descamação de mucosa e de pele, 1 miligrama por dia, perda. Na mulher também. Mulher que menstrua tem mais meio miligrama por dia em média. Total de perdas, geralmente a mulher 1,5 a 2 miligramas por dia e o homem 1 miligrama por dia. Então você vai ter que repor essa perda diária através da alimentação. Aqui também, só para demonstrar, o ferro funcional, o ferro de estocagem em azul, sistema macrofágico, hepatócito e medula óssea são os locais, e o ferro de transporte ligado à transferrina. A maior parte, evidentemente, do ferro está nas hemácias, como vocês podem ver aqui. O indivíduo adulto tem, geralmente, 4 a 5 gramas de ferro. Principal compartimento é hemoglobina. Então, vejam, na mulher, 1.900 miligramas de ferro na hemoglobina, no homem, 2.500. Mioglobina, enzimas, transferrina e ferro de estoque, que também é bastante diferente. No homem tem um estoque muito maior. Por isso que a anemia ferropriva é muito mais frequente na mulher. Porque o estoque é menor, porque existe uma perda maior. Vejam que o ferro total da mulher, 2.400, do homem em torno de 4 gramas. Aqui eu não vou repetir, porque está tudo naquele primeiro slide.
Aqui só para mostrar o que acontece no macrófago. Então a hemácia senescente é fagocitada, ela sofre cisão, transformando-se em heme mais globina, ação da enzima, então você libera o ferro, que vai ficar sob estoque nos macrófagos, e dependendo da necessidade, ele vai para o plasma para ser utilizado para síntese, vamos dizer, de hemoglobina, por exemplo, ou bioglobina, Professor, mas por que a diminuição da epsidina, que faz aumentar a absorção do ferro pela ferroportina, diminui o ferro dos macrófagos nesse caso? Então veja, o ferro, a hemácia antiga fica aqui, o ferro fica aqui no macrófago. Dependendo da necessidade, quando mais necessita, além de absorver a parte intestinal, a ferroportina vai transformar o ferro do macrófago para o plasma. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui está o macrófago, a hemácia antiga já foi metabolizada e o ferro está aqui no macrófago. Então, se o indivíduo precisa ferro na medula óssea para produzir a hemoglobina, além de aumentar a absorção aqui, diminui a epsidina, aumenta a absorção. Veja que a ferroportina também que está aqui transportando o ferro do macrófago para o plasma. São coisas paralelas. Sim. Outra coisa importante que existe um pouco de confusão na literatura aqui é tudo o que eu já falei. Epsidina, polipeptídeo produzido pela hepatose, regula negativamente a exportação do ferro pelos enterócitos e pelos macrófagos. Liga-se a ferroportina e diminui a absorção do ferro. Tá? Então, acho que naquele primeiro slide já diz tudo isso aqui que está aqui. Aqui é só o slide para também mostrar a absorção intestinal. Então, no homem, 1 miligrama, na mulher, 2 miligramas, plasma, o ferro de estoque, que pode ser ferritina e hemosiderina, e suas quantidades, ferro do plasma, medula óssea. Vejam que existe, mesmo numa medula normal, existe uma eritropoiese inefetiva, ou seja, aqueles precursores eritroides que são destruídos na própria medula óssea. Isso aumenta muito em determinadas doenças, como por exemplo na mielodisplasia, que é assunto de seminário hoje, segundo o cronograma. Então aqui também mostrando as quantidades de ferro que você tem. Como eu estava falando, existe alguma confusão com o que é hemosiderose e hemocromatose. Muitas vezes eles são utilizados como sinônimos. Então, mesmo na literatura não existe uma definição bem clara, mas me parece que a definição mais adequada é que hemosiderose é aquele indivíduo que tem sobrecarga de ferro confirmada, mas que ainda não tem uma lesão em órgão-alvo. Quer dizer, não tem uma lesão no fígado, glândula endócrina, miocárdio. Hemocromatose hereditária é essa que tem a mutação no gene HBFE, que é mais frequente. E hemocromatose adquirida seria aquela sobrecarga de ferro associada a danos em órgão-alvo. Mas o aumento da hemosiderose é só no plasmático? Não, tem no estoque também. Tem. Então, hemosiderose seria o excesso de ferro, sobrecarga de ferro, sem lesão no fígado, miocárdio e glândula. Hemocromatose, seja ela hereditária, quando você tem a hemocromatose hereditária, a mutação no gene, mais comum o gene HFE, 90%, ou adquirida, mais frequente, por transfusões de repetição. Então, por exemplo, o indivíduo que toma, nós vamos ver depois no final, que recebe mais que 20 unidades de concentrado de hemácias, ele tem que ser monitorado para uma sobrecarga de ferro. E muitas vezes você tem que fazer tratamento dessa sobrecarga de ferro. Claro que na hemocromatose você é um problema no metabolismo do ferro. Então você não vai ter
anemia. Certo? Nós vamos ver que o tratamento mais efetivo são as sangrias. Entretanto, no indivíduo que precisa de transfusão, o que ele tem? Anemia. Como é que você vai tirar sangue do cara que está com anemia? Não dá. Então você vai ter que usar quelantes do ferro. Né? Quelantes do ferro. Tá? Então, hemocromatose hereditária, impossível. Isso é importante. Impossível predizer qual vai ser a extensão fenotípica da mutação genética. Quando e que gravidade. Mesmo os homozigotos, não são todos eles que vão desenvolver hemocromatose. Então vejam, só menos que 10% dos homozigotos vão ter dano em algum órgão-alvo, certo? E o ferro sérico nos indivíduos homozigotos, ele tem menos que 50% das mulheres, ferro sérico elevado, e tem 75% dos homens que tem ferro elevado nos indivíduos homozigotos para o gene HFE. E aqui tem, então, várias classificações da síndrome de sobrecarga de ferro. Hemocromatose hereditária. Então, como falamos, aqui tem várias combinações. Pode ser homozigoto, para aquela mais comum, ou pode ser chamado duplo heterozigoto, que daí você tem uma mutação e a outra mutação de outro dos pais. Certo? Só para mostrar. Vejam que não relacionada ao gene HFE. Existem outras mutações, só para vocês, não precisam decorar nada, isso aqui não vejo muito sentido. Fatores afetando a sobrecarga de ferro. Então, além das alterações genéticas relacionadas ao gene HFE, existem outras alterações que podem levar a alterações nas proteínas que regulam, por exemplo, uma delas é a alteração nas proteínas que regulam o metabolismo de ferro. Sexo, não somente relacionado às perdas fisiológicas, a mulher perde mais sangue, então a chance dela ter hemocromatose vai ser menor, mas existem haplotipos mais frequentes no homem relacionadas ao braço curto do cromossomo 6. Veja aqui, outras situações. Muitas vezes o indivíduo tem heterozigoto, tem uma mutação que habitualmente não causa hemocromatose, mas estas são situações adquiridas que podem predizer a progressão da doença. Então, a pinguinha, esteatose hepática não alcoólica, mesmo uma situação hoje em dia extremamente comum. Faz ultrassom lá, fígado gorduroso, moderado, acentuado. Né? E hoje, hepatites virais. Vejam que a mulher tem outra vantagem, tem um efeito antifibrótico do estrogênio. E ainda tem outras polimorfismos genéticos que podem fazer. Existem outras mutações também, que nós já falamos, então, por exemplo, a K63D. Também vejam que apenas a substituição de um aminoácido leva a essa mutação e vai levar à diminuição da epsidina e, consequentemente, uma absorção aumentada e descontrolada do ferro. Raramente pode causar sobrecarga de ferro, mas quando ele está associado ao C282, isso aí pode causar sobrecarga de ferro. Então, geralmente, nesse caso, qual é a clínica? Geralmente é autossômica recessiva, quadro clínico variável, geralmente ele começa a ter dano em órgão na quarta ou quinta década de vida. Lembre-se que quarta década é 30 anos, 40 anos, quer dizer, no pico de produção dos indivíduos. Né? Alterações bioquímicas são detectadas precocemente. Ferro acumulado principalmente no parênquima e os principais órgãos afetados, então, são fígado, glândulas endócrinas e coração. Sintomas, vejam que legal. Fadiga, ó, que legal, né? O que não causa fadiga? Artralgia, perda de libido, bronzeamento de pele. Isso antes do diagnóstico. Então, todos os sintomas inespecíficos. Já ao diagnóstico, vejam que alteração na função hepática,
fraqueza e letargia, hiperpigmentação, diabetes, quase metade dos pacientes, impotência, artralgias, alterações eletrocardiográficas. Vejam aqui o indivíduo em verde, homozigoto, para a mutação da hemocromatose hereditária, que mais frequentemente é responsável pela hemocromatose hereditária. Vejam, aqui o indivíduo normal. Olha aqui os sintomas: dor articular, fadiga, dor abdominal, pele escura, impotência, depressão, perda de peso, perda de cabelo, arritmia, diabetes. O único que tem significância estatística é a transaminase. Né? O único que deu aqui. Então, os sintomas são extremamente inespecíficos. 95% dos pacientes sintomáticos terão elevação das enzimas hepáticas e hepatomegalia e cirrose. Por isso que, hoje em dia, o que a gente recebe com certa frequência é um indivíduo que faz ferritina por algum motivo, vai no médico e dá elevada. Daí eles, com uma certa frequência, vêm consultar com o hematologista. Então, vocês vão ver no ambulatório lá, se a gente pegar algum caso, que as primeiras coisas que a gente faz é ver as causas de aumento de ferritina. Segunda coisa que geralmente a gente faz é ver se tem alguma evidência de hepatopatia. E a gente normalmente já faz dosagem de transaminase, gama GT, provas de função hepática, porque é o órgão que mais precocemente se pode alterar. Então, se tem uma ferritina elevada e tem alteração da enzima hepática, aí eu já não sei. Será que a ferritina está aumentada por causa da doença hepática ou a sobrecarga de ferro que está levando à lesão hepática? Então, aí que está a dificuldade, né? A cirrose está implicada em 89% das mortes, o risco de carcinoma hepatocelular é 200 vezes maior que a população geral. Eu já tive alguns casos de carcinoma hepatocelular, cardiomiopatia e distúrbios de condução, diabetes, hipogonadismo, artropatia. Então, está aí a clínica. No Alisson, não sei se é no Alisson, processo que eu fiz aqui. Então, assintomáticos, você vai ter ou alteração no ferro sérico, ou no fígado, ou história familiar. Identificar por triagem populacional não é recomendado se fazer screening para hemocromatose na população geral. E olha aí, sintomas novamente, inespecíficos, aqueles que nós já falamos. Sintoma específico por órgão. Claro, se o indivíduo tiver doença hepática, pode ter dor abdominal, decorrer da hepatomegalia, artralgias, diabetes, amenorreia, etc. Achados físicos, esses são os sintomas. Agora, os achados físicos. Assintomático pode ter um exame físico normal ou hepatomegalia. Nos sintomáticos, você pode ter hepatomegalia, estigmas cutâneos de doença hepática crônica, esplenomegalia, sinais de insuficiência hepática. Nas articulações, artrite ou edema, coração, pele de hiperpigmentação, atrofia testicular, hipogonadismo e hipotireoidismo. Na hemocromatose chamada juvenil ou tipo 2, o gene afetado é a hemojuvelina. E claro, a região cromossômica que esse gene é herdado é diferente. Então, essa é a situação mais frequente, mas tem outros genes que também podem causar essa hemocromatose juvenil. É mais grave e vejam, até o nome já sugere, o envolvimento orgânico aparece na segunda ou terceira década de vida. Né? Os sintomas são os mesmos. Né? Então, só que é mais precoce, daí esse hemocromatose juvenil, então pode acontecer também. Hemocromatose hereditária. Quando pensar nessas formas mais raras de hemocromatose, história familiar. E a outra situação seriam mortes súbitas em pacientes jovens em decorrente de possível miocardiopatia. Novamente, o diagnóstico precoce é o nosso objetivo. Como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Então, geralmente a gente começa pelos indicadores séricos do conteúdo de ferro no organismo.
Então você vai fazer a avaliação do conteúdo de ferro através de exames que nós vamos ver em seguida. Estudo genético, biópsia hepática, exames de imagem, resposta terapêutica pré-controle. Indicadores de ferro. Ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro da transferrina. Então, o mais importante é veja que está em negrito, saturação da transferrina e a ferritina sérica. Saturação da transferrina, ferro, dividido pela capacidade total de ligação do ferro da transferrina. Tá? Existem outros que normalmente a gente não tem utilizado, mas que podem ser eventualmente utilizados. Então, geralmente, quando você tem alguma suspeita, você vai fazer o ferro sérico, aliás, mais especificamente o índice de saturação e a ferritina sérica. Bom, e daí? Achei legal esse trabalho porque ele é de 2008 e ele pegou 30 mil indivíduos para fazer. E desses 30 mil, 59,02% tinha ferritina acima de 1.000. Vejam que desses 59, 24, ou seja, 41% tinha mutação. Então, ferritina acima de 1.000 é um marco importante. Desses indivíduos, vejam que 33% eram homozigotos para seres ZT2Y, 10% eram heterozigotos, 37% não tinham mutação genética, vejam, 13% tinha aquela outra mutação heterozigota e 3% que era homozigoto para H63. Bom, e daí? Daí desses indivíduos, vejam que, então 41% tinha mutação, a etiologia dessa ferritina acima de 1.000. Então vejam que 41% tinham mutação para hemocromatose hereditária, 17% álcool excessivo, 15% câncer, hepatite e outras doenças hepáticas 12%, que aqui já faz então 58%, 60%, 73%, 85% com essas causas. Hemocromatose, álcool, câncer e outras doenças hepáticas. Por isso que aí a gente faz normalmente, no indivíduo que tem alteração, sorologia para hepatite B e hepatite C. Vejam que não há evidência suportando o screening na população geral para hemocromatose hereditária. Caso o médico decida, a melhor opção você começa com sangue. Nós vamos ver depois no algoritmo, no último slide, que eu acho que está bem legal, o algoritmo está no ar. Teste